Começa agora o Mais Que Energia, especial Sustentabilidade, o podcast da CTG Brasil sobre caminhos para alcançar o desenvolvimento sustentável com estratégias ESG. Aqui você se informa sobre aspectos ambientais, sociais e de governança com uma das líderes em geração de energia limpa no país. Sejam bem-vindos ao Mais Que Energia, especial Sustentabilidade. Eu sou Andréia Viale, jornalista especialista no tema. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o papel das organizações diante dos impactos sociais causados pela pandemia de Covid-19. A gente vai conversar sobre as prioridades sociais nesse momento tão desafiador, de que forma tem sido possível manter a proximidade, mesmo com o isolamento social, entre as equipes, e como as empresas podem apoiar a sociedade nesse momento difícil. E para isso, convidamos hoje a Giovana Poladian, diretora de Pessoas e Cultura da CTG Brasil. Bem-vinda, Giovana! Olá, Andréia, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esses desafios que a pandemia tem trazido para a gente. E estamos também com a Gabriela Toscano, gerente de sustentabilidade da CTG Brasil. Tudo bem, Gabriela? Olá, Andréia, tudo bem, você? Para mim também é um prazer enorme estar aqui nessa conversa contigo. Maravilha. Giovana, eu queria saber como a CTG Brasil tem conciliado a continuidade da geração de energia com a garantia da saúde e segurança dos profissionais? Bom, Andréia, a pandemia trouxe aí consigo uma série de desafios, né? E para a CTG não foi diferente. Esse cenário, né, de cuidado com a saúde das pessoas, sejam dos profissionais ou colaboradores da CTG, se tornou a primeira decisão difícil, que foi como colocar todos os nossos profissionais dos escritórios de São Paulo e Curitiba em home office, né? Então, a gente tomou essa primeira decisão. E no caso das nossas usinas, passamos a operar com o quadro mínimo necessário para continuar gerando essa energia limpa e termos menos exposição. Para que isso pudesse acontecer, garantindo a saúde e o bem-estar e a segurança desses nossos profissionais, nós adotamos protocolos rígidos de segurança sanitárias nas usinas, com testagem e monitoramento regular da saúde dos profissionais, tudo isso com o objetivo maior de preservar as vidas. Reforçamos práticas já instituídas na CTG Brasil para os quase 1.000 profissionais nas 14 usinas administradas pela empresa. Criamos um canal médico via WhatsApp, e-mail e telefone para todos os profissionais, inclusive os que estão nas usinas, para notificação de possíveis casos, orientação e ajuda. Na primeira onda de agravamento dos casos de Covid-19, nós isolamos os nossos profissionais das usinas que tinham que garantir a geração da energia em pousadas ou dentro das nossas usinas, e passamos a monitorar a situação de saúde deles e testar todos periodicamente. Foram aproximadamente 6 meses de protocolos rígidos até termos a segurança de voltar à rotina cotidiana. Essa medida de isolamento trouxe também um trabalho bastante importante que a CTG disponibilizou para esses profissionais, que foi um apoio psicoemocional que a gente fez com esse grupo de profissionais. Então, nós trouxemos conversas individuais, conversas em grupo, de apoio entre eles, para que eles pudessem superar esse momento tão complicado de isolamento dentro das nossas usinas ou das pousadas, de suas famílias, garantindo, assim, a geração da energia, né? Tendo a CTG a matriz na China, onde foi o início da pandemia de Covid, houve uma troca de aprendizados entre os dois países. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Sim, Andréia, com certeza, esse é um ponto que vale super a pena a gente comentar um pouquinho, porque a partir de troca de experiências com a nossa matriz, né, a CTG lá que fica na China, nós unimos esforços para trazer aqui para nossas operações locais os melhores protocolos, definições de procedimentos para acessar as usinas, de testagem dos nossos profissionais,
para que a gente pudesse garantir a saúde e a segurança deles. Então, certamente, tudo que eles vivenciaram lá, um pouco antes do início da pandemia no Brasil, trouxe uma certa vantagem para a gente aqui, se é que se pode se dizer isso, de adotar os melhores protocolos com relação à segurança e à saúde dos nossos profissionais aqui. E tem um ponto que você até começou a falar, mas eu queria focar um pouquinho mais, que é a questão da saúde mental, né? Porque além da saúde física, outra preocupação que cresceu nesse período é com a saúde mental das pessoas, né? Então, você pode contar um pouco mais para a gente quais práticas ajudam a saúde mental dos colaboradores ao longo desse período, né? O que a CTG tem feito nesse sentido? Com a chegada dessa pandemia, as pessoas começaram a passar por conflitos emocionais, provocados muitas vezes por altos níveis de ansiedade e confinamento prolongado, e as empresas se engajaram e reforçaram os cuidados especiais com seu capital humano, né? As empresas têm buscado alternativas e programas de como apoiar os profissionais nesse momento de pandemia, porque o que antes era apenas uma crise financeira, agora virou também uma crise de pessoas, e a CTG Brasil, ela está muito atenta a tudo isso que está acontecendo. Tanto é que, mesmo antes da pandemia, acho que vale a pena destacar, nós já tínhamos a preocupação em trazer um programa de qualidade de vida para os nossos profissionais que tivessem os pilares de saúde mental e emocional, físico, social e financeiro, e a questão da saúde mental entrou como uma demanda prioritária com a chegada da pandemia. A gente criou uma série de orientações para que, como é que o líder também lidava com todas essas mudanças, e como que a gente, nós profissionais, também tínhamos que colocar isso em prática dentro de casa. Nós reforçamos e encorajamos nossos profissionais a utilizar um canal exclusivo da CTG Brasil, que já existia antes mesmo da pandemia, e que oferece atendimento telefônico 24 horas para apoiar o profissional em necessidades de apoio emocional, orientação jurídica e até mesmo financeira, e que, inclusive, é extensivo para os familiares. Para os profissionais que estavam em home office, a gente adotou práticas de mindfulness, yoga, uma iniciativa chamada Points of View, com engajamento de mais de 700 profissionais. Realizamos mais de 17 reuniões em grupo, como parte do nosso programa, para poder aprofundar temas de ansiedade, medo, sempre ouvindo e acolhendo as pessoas. Perfeito, Giovana. A próxima questão que eu ia trazer, acho que você acabou já respondendo, mas se você quiser acrescentar mais um ponto, que é essa questão do distanciamento físico entre as pessoas, né? Como que a CTG buscou manter essa proximidade entre lideranças e equipes? Acho que você já trouxe alguns elementos, mas se você quiser complementar, fica à vontade. Então, durante o começo da pandemia, tivemos uma série de encontros com a liderança da CTG Brasil, aprendendo juntos como fazer essa gestão das equipes de forma remota, como acolher, trocando experiência, o que cada um desse líder estava fazendo e que estava funcionando. Nós fortalecemos o nosso programa de cultura corporativa, a gente estava aí numa jornada de transformação cultural desde 2019, e usamos todos os nossos valores para a tomada de decisão bastante importante na pandemia. Incentivamos também vários trabalhos em time, trabalhando a colaboração. Mantivemos um projeto, né, um programa de liderança que estava previsto para acontecer em 2020 de forma presencial, e por conta da pandemia ele teve que ser reconfigurado, revisitado. Pela primeira vez na companhia, mesmo de forma remota, a gente fez e implementamos uma avaliação 360, não deixamos de fazer avaliação de desempenho, não deixamos de fazer fóruns para tratar do desenvolvimento dos nossos profissionais, para falar de pessoas, né? Auxiliamos as lideranças em tomadas de várias decisões importantes, e com isso a área de pessoas e cultura ela se tornou ainda mais estratégica dentro da CTG. Foram muitos aprendizados, né, em síntese. E a Covid também trouxe impactos profundos na sociedade em geral, né, como o aumento do desemprego, da desigualdade social no país.
Então, agora eu queria saber da Gabriela. Gabriela, qual é o papel das empresas nesse contexto? Como é que elas podem contribuir com essas questões e com a transformação social como um todo? Andréia, uma das preocupações das organizações nesse momento de pandemia foi realmente com relação à preservação de empregos, né? E isso não foi diferente na CTG. Realmente nos preocupamos em preservar os empregos, sem um corte de salário ou mesmo de jornada de trabalho, e inclusive mantendo todos os benefícios que já eram da companhia, já eram oferecidos. Então, uma das primeiras atividades, iniciativas da CTG foi realmente aderir ao movimento Não Demita e a preservar isso que eu te falei, né, os empregos, salários e os benefícios. Quando a gente olhou para a comunidade, que também é nossa prioridade, e pensando nessa questão de como todos os setores da economia estavam sendo, de fato, impactados pela pandemia, nós lançamos um programa de empreendedorismo que chama Usina de Negócios, e esse programa, ele atua em duas frentes. Ele atua na frente do empreendedorismo e na frente do apoio e da capacitação de pequenos grupos produtivos. E nós lançamos esse programa, nas regiões onde a CTG atua. E isso era muito importante, para que a gente não deixasse a comunidade sem ter aquele apoio que já estava programado para o ano. Até um outro exemplo, além da usina de negócios, tem um projeto chamado Prazer de Ler, em que uma das atividades que foram feitas é manter a contação de história, convidar voluntários e manter a contação de história virtualmente para as crianças e jovens adultos, e o outro projeto que chama Projeto Guri, que é um projeto de educação musical para crianças de baixa renda. Basicamente, nós não paramos o ano passado, então o que aconteceu foi nos reinventarmos e buscarmos de criatividade para fazer a coisa acontecer. Isso, como exemplo, eu posso te falar que nesse ano de 2020, aumentamos em 24% os nossos investimentos socioambientais. Isso significa um montante na ordem de 37 milhões, focado em ações de preservação, tanto de meio ambiente, como de desenvolvimento econômico nas regiões e na comunidade do entorno das nossas operações. Se formos colocar em números, em mais números, foram 19 projetos realizados no ano passado, dos diversos temas, né, cultura, educação, esporte, empreendedorismo, como eu te falei, saúde e saneamento, e isso significou um impacto em 300 mil pessoas, mais de 300 mil pessoas, em 84 municípios das regiões onde a CTG atua. Queria fazer um complemento ao que a Gabriela trouxe, que eu acho bastante interessante e importante. Na fala dela, ela disse, nós não paramos, né, a gente se reinventou. E isso é bastante emblemático para a CTG, porque todos os nossos projetos, nós olhamos de uma maneira diferente e trouxemos para o virtual, né? Como é que a gente faz para lançar ou para acontecer mesmo de forma virtual, já que presencial isso não pode mais acontecer. Uma das coisas, então todos os nossos projetos saíram do papel, e nós fizemos isso acontecer, então nós entregamos tudo aquilo que a gente estava planejado, mas de uma maneira diferente, com um olhar diferente e com o envolvimento e a colaboração de todos os nossos profissionais. É muito importante a gente colocar, né, que muitas empresas, nesse período da pandemia, refletiram sobre o legado que elas gostariam de deixar nos próximos anos. Nesse sentido, eu queria explorar esse tema com vocês duas. Qual legado social a CTG Brasil quer deixar, tanto para os seus profissionais, quanto para as comunidades no entorno das operações? Vamos começar com a Giovana? Oi, Andréia, isso veio bastante à tona, né? Qual é o legado que as empresas querem deixar? É bastante reflexiva essa pergunta, e no caso da CTG, primeiro que o nosso maior propósito aqui é gerar energia limpa em larga escala, e aí pessoas são a nossa energia. Por isso, assim, todo o nosso cuidado, ele veio até maior com essa pandemia, né? O cuidado, a preservação da saúde, com os nossos profissionais, todos os nossos colaboradores da CTG. Nós não medimos esforços
em fazer com que isso, desde o começo, acontecesse até esse momento de hoje. Ele é um valor enorme para a CTG Brasil. Desenvolver o mundo com essa energia limpa, ela faz parte do nosso propósito e vai impactar o desenvolvimento socioeconômico de todas as pessoas, né? Queremos continuar gerando oportunidades de crescimento, não só socioeconômico nas comunidades do entorno das nossas usinas, por meio de acesso a projetos ambientais, esportivos e culturais, mas também dentro das nossas instalações, com o desenvolvimento dos nossos profissionais, podendo acessar cada vez mais oportunidades dentro da CTG. Andréia, complementando um pouco do que a Giovana falou e na mesma linha, uma das grandes preocupações da CTG é contribuir para o desenvolvimento local de onde ela está inserida. A CTG entende que ela também ela se desenvolverá cada vez mais se ela estiver inserida numa sociedade que tenha, que seja saudável e que realmente esteja no caminho do desenvolvimento. Uma das preocupações da CTG foi com um dos setores que sofreu muito durante a pandemia, que é o setor do turismo, e que é uma das atividades que acontece muito nas regiões onde a CTG está por conta dos reservatórios, né? Então é muito comum você ter ali turismo de pesca, você ter hotéis, você ter pousadas ali na região. Então, e foi um setor que mais sofreu um dos que mais sofreu nesse último ano. Então a CTG, na área de sustentabilidade, junto com a área de inovação, apostou num projeto, né, investiu, na verdade, em um projeto de mapeamento do turismo sustentável, que esse projeto vai ter um grande legado. Na verdade, a ideia é que a gente tenha um estudo sobre o turismo sustentável dentro do país, e isso vai ficar público, e que a gente também pudesse promover pequenos grupos ou empresas que tivessem esse conceito do turismo, porém o turismo sustentável, e que a CTG pudesse fazer, de alguma forma, alavancá-los. Então, nós fizemos uma chamada durante o ano de 2020, uma chamada nacional, convidamos vários grupos, né, era aberto com um edital, vários grupos se inscreveram, e ao longo do ano, de acordo com uma série de critérios, a gente escolheu pelo menos 3 ganhadores para receber o nosso investimento, o nosso apoio e colaboração para que eles pudessem alavancar. Encerramos aqui nossa conversa de hoje. Eu gostaria de agradecer a participação da Giovana e da Gabriela e também de avisar aos nossos ouvintes que os próximos episódios dessa série de podcasts vão ser divulgados nas redes sociais da CTG Brasil. Não perca nossas próximas conversas e muito obrigada. Esse foi o Mais Que Energia, especial Sustentabilidade, o podcast da CTG Brasil sobre caminhos para alcançar o desenvolvimento sustentável com estratégias ESG.